pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de Estrutura de Dados Avançada do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús, em caráter extraoficial, e a gente continua a nossa abordagem de revisão dos algoritmos de ordenação. A gente tem visto nas aulas anteriores os algoritmos Bubble Sort e Insertion Sort, algoritmos de tempo quadrático de execução, e a gente também tem visto o Merge Sort, um algoritmo de tempo n log n para ordenação, que no entanto não faz a ordenação in place, ele cria uma cópia do vetor que está sendo ordenado. Aqui a gente vai agora implementar o Quicksort, que é um algoritmo de ordenação também n log n, mas que funciona em place, ou seja, ele não cria uma cópia do vetor que ele está ordenando. Ele faz a ordenação utilizando o espaço alocado para o vetor, certo? Então vamos abrir aqui o Emacs para a gente fazer a nossa implementação. Abrir aqui. Cadê meus EDA? Sorting.hpp. Bom, esse é o nosso arquivo de Esse é o arquivo que contém os nossos algoritmos de ordenação. E agora a gente vai implementar o Quicksort. O Quicksort, assim como o Merge Sort, ele também é baseado numa estratégia de divisão e conquista. Ou seja, ele vai ordenar partes do vetor recursivamente, em termos de si mesmo, tá bom? Então, a gente vai seguir a mesma estratégia de começar com um Quicksort sem ser genérico. A gente vai criar um Quicksort para ordenação de vetores de inteiros e depois a gente vai generalizar esse Quicksort para poder ordenar qualquer coisa, tá bom? Então, o nosso Quicksort, ele não retorna nada, já que ele faz a ordenação in place. Ele vai ordenar utilizando a região de memória já alocada para o array que ele vai receber como argumento. E o Quicksort vai ter como argumento, como a gente vai começar com um vetor de inteiros, o Quicksort vai receber um vetor de ints. Ele vai receber esse vetor por referência, certo? Mas a gente não vai colocar const justamente porque ele vai alterar o vetor, tá bom? Ele vai fazer a alteração justamente dentro do vetor. Ele não vai criar uma cópia do vetor. A gente vai alterar um vetor chamado vec. Quer dizer, a gente vai ordenar um vetor chamado vec. Agora veja o seguinte, essa ordenação ela só faz sentido se o vetor vec tiver pelo menos 2 elementos. Se o vetor vec tiver 0 ou 1 elementos, ele trivialmente está ordenado e a gente não precisa fazer nada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa condição: if vec.size é maior que 1. Se vec.size é maior que 1, então a gente vai realizar a nossa ordenação. Mas se não, a gente não vai fazer nada. Ou seja, o corpo da nossa Quicksort, ele vai estar inteiro dentro desse if aí. Se Quicksort for chamado para um vetor com 0 ou 1 elementos, então nada vai acontecer, tá bom? Ela simplesmente vai retornar. Um vetor com 0 ou 1 elementos não precisa ser ordenado. Pois bem, o que a gente vai fazer agora então é ordenar o nosso vetor. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o tamanho do vetor, né? A gente vai pegar n sendo vec.size. Aliás, se eu estou fazendo essa comparação,
Aliás, se eu estou criando essa variável, eu poderia só colocar ela aqui. E bem aqui eu poderia colocar assim. É o bastante, realmente. Fica até mais interessante. Ou seja, n é o tamanho do vetor, né? N é o número de elementos do vetor. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai escolher um elemento, um índice de elemento, como sendo o nosso pivô. E o que acontece? O quicksort ele vai particionar o vetor em termos do pivô. Ele vai colocar os elementos que são menores ou iguais ao pivô para estarem antes do pivô, e todos os elementos maiores que o pivô vão estar depois do pivô, tá bom? Essa é a estratégia do quicksort. O que acontece? Com isso, colocando todos os elementos que são menores ou iguais que o pivô antes do pivô e todos os elementos maiores que o pivô depois do pivô, a gente garante que o pivô vai estar na posição certa dele. E a gente vai ter dois outros subvetores para serem ordenados: o subvetor dos elementos que vem antes do pivô e o subvetor dos elementos que vem depois do pivô, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é essa separação. Primeiro que a gente vai escolher o nosso pivô. Eu vou tratar os elementos apenas pelos seus índices, e eu vou escolher o pivô como sendo o elemento o último elemento do vetor. O último elemento do vetor, já que esse cara tem n elementos e eles são indexados de 0 a n-1, o último elemento do vetor está na posição de índice n-1, beleza? Então agora a gente vai criar dois contadores. A gente vai criar o contador, que vai ser a posição em que a gente vai colocar o pivô quando a gente terminar de particionar o vetor. Esse cara eu vou chamar de i. Alto i vai ser igual a 0. Essa é a posição em que a gente vai colocar o pivô quando a gente terminar de particionar o vetor. Então, todos os elementos que têm índice menor que i são necessariamente menores ou iguais que o pivô, tá bom? Pois bem. E a gente vai ter uma outra variável chamada j, que a gente vai utilizar para passear pelo vetor, tá bom? Então, j, a gente vai fazer j variar de 0 a... A gente vai fazer j variar de 0 a n-2, já que a gente não vai fazer j assumir o valor do pivô, tá bom? Então, com essas três variáveis, a gente pode começar o nosso for. Aliás, eu acho que eu não precisava declarar o j bem aqui. Eu poderia declarar o j dentro do próprio for. For alto j recebe 0, j é menor que n-1, ou seja, o nosso j ele vai n-1, j mais. O nosso j ele vai variar de 0 até n-2, né? Ele não vai assumir a posição do pivô. Aliás, para deixar isso mais claro, eu poderia simplesmente colocar aqui pivô. Isso deixaria tudo mais claro, né? Ou seja, a variável j ela vai assumir todos os índices válidos do vetor que são menores que o índice do pivô. E o índice do pivô é o último índice válido do array. No entanto, ele está reclamando dessa comparação bem aqui, que a gente está comparando int e unsigned long. Ah, tá. A gente está comparando int com unsigned long. Certo. Bom, não faz sentido esses caras assumirem valores negativos, então a gente vai poder fazer o seguinte aqui. Vamos selecionar esse código e vamos trocar dentro desse
trecho vamos trocar alto por unsigned long. Yes. Pronto. Agora tudo é unsigned long, ele não vai reclamar muito. E tá tudo bem a gente utilizar unsigned long, porque essas posições elas nunca vão assumir valores negativos, né? Então a gente pode usar esse unsigned. E o long eu acredito que seja o tipo retornado por essa vec.size. Aí o alto não estava inferindo muito bem, ou o alto estava inferindo... Na verdade a comparação era entre o J, que foi criado com alto, e o pivô. Bom, de toda forma todo mundo agora é unsigned long. Agora já não tem mais aquela reclamação. Alguém estava retornando int, um dos altos estava sendo inferido como int, e o vec.size é unsigned long. Eu acredito que esse alto bem aqui ele estava sendo referido como int porque a gente tem uma subtração. Como o compilador não é esperto bastante para perceber que o n é sempre maior que 1, essa subtração ele tem que considerar que já que tem uma subtração que pode haver a necessidade de sinal. Então ele estava inferindo esse alto, o alto que tinha nessa linha ele estava inferindo como int. Agora está tudo unsigned long, não vai ter nenhum problema. Pois bem, como é que vai ser o nosso quicksort? A ideia do quicksort é, a gente passeia pelo array e para cada elemento que a gente vê menor ou igual que o elemento que está no pivô, para cada elemento da posição J que a gente vê que é menor ou igual que o pivô, a gente vai colocar esse elemento na posição I e a gente vai incrementar o valor de I, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ter um condicional if. Aí a gente vai comparar vec j. Se vec j for menor ou igual que vec pivô, então a gente sabe que esse elemento da posição j ele tem que estar antes da posição i, certo? Lembrando, o que o i significa? O i é a posição em que a gente vai colocar o pivô depois do particionamento. Então, todo elemento de índice menor que i, após esse laço, precisa ser menor ou igual que o pivô. E todo elemento de índice maior que i é maior que o pivô, certo? Então, o que acontece? Quando a gente encontra um elemento que é menor ou igual que o pivô, a gente vai colocar esse elemento na posição i e a gente vai incrementar a posição i. Então aqui a gente vai ter um swap, né? A gente vai pegar aqui um swap para trocar de posição o vec j e o vec i, beleza? A gente está pegando aqui um swap para trocar de posição o vec j e o vec i. E claro, agora a posição i ela tem um elemento que é menor ou igual que o pivô. E a gente gostaria de colocar o pivô logo após todos os elementos que são menores ou iguais que ele. Então a gente coloca um i++ bem aqui, tá bom? Então quando a gente sai desse laço, a gente tem a seguinte característica. Quando a gente sai desse laço, a gente sabe que todos os elementos que são menores ou iguais ao pivô foram colocados em índices que são necessariamente menores que i. Então a gente vai colocar o elemento que está na posição pivô na posição i. E assim a gente vai ter que todos os elementos que são menores ou iguais que o pivô vêm imediatamente antes do pivô e logo após o pivô vêm todos os demais elementos. Por eliminação, todos os elementos que vêm depois do pivô, eles são maiores que o pivô. Então, depois desse for, a gente só precisa de mais uma instrução para terminar o nosso particionamento, né? A gente só precisa fazer um swap agora entre a posição vec i
e a posição... Opa, tá errado. E a posição vec pivô. Pronto. Então, o que acontece aqui? A gente fez o particionamento, todos os elementos que são menores ou iguais que o pivô foram colocados antes da posição i, porque toda vida que um elemento era menor ou igual que o pivô, a gente trocava ele com um elemento que estava na posição i, e o que a gente fazia? A gente incrementava a posição i. Ou seja, o índice i, depois desse laço, ele é uma unidade maior que os índices que guardam os elementos que são menores ou iguais que o pivô. Os elementos que estão depois do índice i, eles são necessariamente maiores que o pivô. Então a gente coloca o pivô na posição i e a gente tem garantido que o pivô ele está particionando o vetor em relação a uma comparação com ele. Os elementos que são menores ou iguais que o pivô vêm antes do pivô, os elementos que são maiores que o pivô vêm depois do pivô, e portanto a gente tem o pivô na sua posição certa. O elemento pivô ele se encontra na posição certa e os demais elementos estão particionados de acordo com uma comparação com o pivô. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Se tem alguma coisa se tem alguma pergunta. Não, nenhuma pergunta. Agora, depois de feito isso, a gente vai precisar ordenar subvetores do VEC. Cara, na verdade eu acho que essa assinatura ela não é o bastante. A assinatura que eu coloquei ela não é o bastante. Porque agora que eu percebi, quando eu tiver que fazer a chamada recursiva, eu vou precisar me referir a subvetores, e C++ não tem uma facilidade para a gente se referir a subvetores. Aliás, eu estou falando besteira e C++ tem? Deixa eu ver aqui. Sign, back, pattern, erase, front, size, shrink. Não, acho que não. C++ não tem uma facilidade para a gente se referir a subvetores. Como C++ não tem uma facilidade para a gente se referir a subvetores, então essa assinatura ela não é o bastante. A gente vai precisar de mais dois argumentos. A gente vai precisar do unsigned long start e a gente vai precisar do unsigned long end, certo? A gente vai precisar desses dois caras para a gente se referir a um trecho do subvetor que a gente vai estar do vetor que a gente vai estar ordenando. Claro, se você quiser ordenar o vetor inteiro, então start vai ser 0 e o end vai ser vecsize menos 1. Mas essa assinatura e uma modificação que a gente vai fazer agora nos permitem determinar como que vai ser a nossa chamada recursiva. Em primeiro lugar, a gente não vai mais precisar dessa linha. Claro, aqui eu vou estar considerando que start é um índice válido do array, ou seja, start pode ser de 0 a n-1, e end também é um índice válido do array. End é um índice válido do array e vai ser de... Eu preciso passar end como índice válido do array? Eu acho que seria mais intuitivo se eu deixasse end ser uma unidade maior que um índice válido do array. Então, se a gente tem um array com índices de 0 a n-1, eu acredito que é tudo bem start ser valorado entre 0 e n-1 e o end ser valorado de 0 a n, tá bom? Eu acho que não faz mal a gente deixar o end assumir um valor n. Meio que a gente ordena o subvetor que tem índices começando em start e terminando exclusivo em end.
ou seja, que são até menores que end, índices até menores que end. Então a gente não vai precisar disso aqui mais, certo? E essa condição ela vai mudar. Essa condição ela vai mudar para ser da seguinte forma: se start pode valer de 0 a n-1 e end pode valer de 0 a n, só faz sentido ordenar um array se end é uma posição. Não, só faz sentido ordenar um array se end é duas posições maior que start, pelo menos duas posições maior que start. Ou então a gente vai ter o seguinte, deixa eu mudar isso aqui, a gente vai ter end menos start é maior que 1. A gente vai ter essa comparação bem aqui, certo? Se end menos start é maior que 1, a gente vai ordenar o array. A gente vai ordenar esse sub-array, né? Agora tem que ver o seguinte, quando start é só um exemplo, né, para ajudar a gente a pensar. Quando start é 0 e end é 1, como o end ele indica como o end como essa chamada quicksort ela vai ordenar o array que começa em start e termina em end-1, se o start é 0 e o end é 1, então a gente vai estar ordenando apenas o subarray que tem os elementos de índice 0. E esse cara vai estar já ordenado, a gente não precisa fazer nada. No entanto, essa diferença end-start ela é de exatamente 1. Só faz sentido a gente ordenar esse subarray, só faz sentido a gente ordenar o subarray que começa em start e termina em end-1 se essa diferença end-start ela é pelo menos 2, ou como está escrito, ela é maior que 1. Então tá tudo bem com essa condição. Agora o nosso pivô é que ficou bagunçado. Aí aqui a gente vai colocar end-1, tá bom? O nosso pivô vai ser end-1 agora. Pois bem, eu acho que o resto não muda muito. A gente vai pegar o J. Aqui muda também. O J não vai começar em 0. O J vai começar em start. Tá. Então agora a gente começa no começo do subarray, né? Cara, e você também vai mudar. Você começa com start, na verdade. Você também vai estar referenciando o começo do subarray. Então agora a gente tem quicksort, que vai ordenar o subvetor de vec começando em start e terminando em end-1. Isso vai acontecer apenas quando end-start é maior que 1. Se end-start não for maior que 1, esse subvetor ou é inválido, no caso de start ser maior que end, o que não vai fazer sentido, vai ser chamado inválido, ou o vetor já está trivialmente ordenado. Aí a gente tem o pivô, que vai ser end-1, é o último índice válido desse subvetor. É o subvetor que começa em start e termina em end-1. Então o pivô vai ser o último índice válido do nosso subvetor. O i vai começar em start e todos os elementos do subvetor que tiverem índice menor que i terão de ser menores ou iguais que o elemento que está no pivô. Então o resto do algoritmo está funcionando direitinho. Aqui a gente tem o vec j na comparação com o vec pivô. Se for menor ou igual, a gente troca o j de lugar com o i e incrementa o i, garantindo que todos os elementos que são menores ou iguais que o pivô vão estar antes da posição i. Depois a gente coloca o pivô na posição i, tá tudo ok. E agora que a gente tem essa assinatura diferente, a gente vai poder fazer uma... Agora que a gente tem essa assinatura diferente, a gente vai poder fazer a chamada para o nosso quicksort. E a chamada para o nosso quicksort ordenar os subvetores
os subvetores que estão particionados pelo pivô, vai ser o seguinte: quicksort vai receber o vec, certamente, e a gente vai estar ordenando o vetor que começa em start e termina em i, i-1, certo? Por que termina em i-1? Porque a gente sabe que o pivô está na posição i, o pivô está na posição certa dele. Então agora a gente vai ordenar dentro de vec o vetor que começa na posição start e termina na posição i-1, beleza? A gente vai ordenar o vetor que começa na posição start e termina na posição i-1. O i já está na posição certa dele. A gente está ordenando agora o subvetor dos elementos que são menores ou iguais que o pivô. E em seguida, a gente vai ordenar o vetor dos elementos que são maiores que o pivô. Como é que vai ser essa ordenação? A gente vai ordenar um subvetor de vec, certamente. Lembrando, o elemento que está na posição i, ele já se encontra na posição correta dele, então a gente não precisa mexer na posição i. A gente vai começar na posição i+1 e a gente vai ordenar até antes, e a gente vai ordenar até o elemento que está na posição end-1. Então a gente vai colocar end bem aqui, tá? E esse é o nosso quicksort. Só para esclarecer a questão da assinatura, né, talvez a semântica não tenha ficado tão clara para algumas pessoas, a gente tem o seguinte: a gente vai começar a ordenar um subvetor que começa no índice start e termina no índice end-1. Apesar da gente estar passando o end bem aqui, a gente vai levar essa ordenação até end-1, tá bom? Essa semântica que eu estou utilizando, ela é bastante comum, né, em linguagens que começam a enumerar no índice 0, em vez de enumerar no índice 1, tá bom? Então, se end-start é maior que 1, ou seja, se o subvetor em questão tem pelo menos 2 elementos, a gente vai ordenar esse subvetor. Como é que a gente vai fazer essa ordenação? A gente vai pegar o pivô sendo o elemento com o último índice válido nesse vetor de start até end-1. Então o nosso pivô vai ter posição end-1 e a gente vai considerar a variável i marcando os elementos desse subvetor que são necessariamente menores ou iguais que o elemento da posição pivô, tá bom? Então nesse for bem aqui, a gente vai ter o seguinte: a gente vai começar a passear por todos os elementos do subvetor de start até end-1 que não são o pivô. Então a gente começa em start e vai até antes do pivô. A gente não vai até o pivô, a gente vai até antes do pivô. Acontece que se o elemento da posição j é menor ou igual que o elemento da posição pivô, a gente troca j com i e a gente faz o i++. Ou seja, a gente garante que todos os elementos antes da posição i, eles são menores ou iguais que o pivô. O pivô a gente vai colocar na posição i e então, por eliminação, todos os elementos que estão depois da posição i são necessariamente maiores que o pivô, o que implica que o pivô vai estar na posição correta dele. Agora, a gente troca o pivô com o i de lugar, como a gente tinha dito, né? E logo em seguida a gente vai ter duas chamadas recursivas para quicksort. A gente vai ter o quicksort ordenando os elementos do subvetor que são menores ou iguais que o pivô. Esse subvetor começa em start e vai até i-1. E depois a gente vai ter o quicksort ordenando os elementos que são maiores que o pivô. Esse subvetor começa em i+1. Lembrando que o elemento que está na posição i a gente não mexe, porque ele é o pivô, ele já está na posição correta dele. Aí a gente vai ordenar os elementos que são maiores que o pivô, né? É o subvetor que começa na posição i+1 e vai até o final do nosso subvetor maior. E vai até end-1. Aí a gente sinaliza que vai até end-1 passando o end como segundo argumento, beleza? Então esse é o nosso quicksort. E a gente tem que testar o quicksort agora, tá bom? Então como é que a gente vai fazer para testar o quicksort? Vamos abrir aqui o sortingtest.cpp. Deixa eu aumentar um pouco a fonte para a gente
poder enxergar melhor. E eu vou copiar essa função bem aqui. Vamos selecionar a função que testa o bubble sort, tá bom? A gente vai copiar a função que testa o bubble sort. Aliás, antes de começar a mexer aqui, é bom a gente só rodar aqui make test, mas eu acho que ele não vai fazer muita coisa não. Tá tudo bem. Por enquanto tá tudo bem. Pois bem, agora a gente vai ter a quicksort test. Então a gente vai modificar aqui até encontrar um T maiúsculo e vai colocar quicksort test. Aí a gente tem um vetor de inteiros, o vec2 também é um vetor de inteiros, e a gente vai ordenar aqui. A gente vai colocar quicksort, mas a assinatura de quicksort está incompleta. Para a gente fazer a assinatura completa de quicksort, a gente vai passar como subvetor inicial o vetor vec inteiro. Então a gente vai passar 0 até vec.size, beleza? Essa chamada bem aqui, ela ordena o vetor vec inteiro. Então a gente vai conseguir essa chamada de quicksort, ela vai ordenar o vetor vec inteiro. E a gente sabe que o vec2 é uma versão ordenada do vetor vec. Então depois dessa chamada bem aqui, essa assertion ela tem que passar, beleza? Depois dessa chamada, onde o vec vai ter o subvetor que começa em 0 e vai até vec_size -1, ou seja, é o próprio vec, ele vai ser ordenado, ele tem que ficar igual ao vec2. Então essa assertion bem aqui, ela precisa passar, tá bom? Então o restante aqui eu vou comentar, porque a gente não vai usar agora. A gente não vai estar usando essa parte aqui de string agora, porque a gente ainda não generalizou o nosso quicksort. Da forma como está, esse teste tem que passar. Vamos ver se isso é verdade, se o nosso quicksort está correto. Deixa ele rodar e o nosso quicksort funciona numa boa, tá bom? A nossa assertion ela está passando. O nosso quicksort está funcionando direitinho para ordenar o vec e fazer o vec ter o seu conteúdo redistribuído, reorganizado, de tal forma que ele se torne uma cópia de vec2. E vec2 é uma versão ordenada de vec, tá bom? Então o nosso algoritmo quicksort ele aparenta estar funcionando com esse teste. Agora a gente precisa generalizar o nosso algoritmo quicksort. Aí vem aquela ideia. A gente não vai fazer um quicksort para ordenar apenas vetores de inteiros, né? A gente quer um quicksort que seja capaz de ordenar qualquer coisa. Então, vamos fazer um quicksort capaz de ordenar qualquer coisa. A gente vai colocar aqui o nosso template. Pedir para o compilador entender dentro dessa função que collection é o nome de um tipo, né? Meio que nessa linha aqui a gente está pedindo uma coisa para o compilador. A gente está pedindo para o compilador entender que collection é o nome de um tipo aqui dentro. Ele está beleza. Então agora a gente vai modificar o nosso std_vector int para ser apenas uma coleção, né? Então a gente vai modificar até encontrar o i e vai colocar aqui collection. E é isso, gente. Eu acho que isso é o bastante para a gente generalizar o nosso quicksort. Vamos só verificar um pouco. O nosso quicksort vai ser capaz de ordenar coleções. O nosso quicksort vai ser capaz de ordenar coleções que a gente pode se referir a subcoleções dela, né? Subcoleções lineares que vão de start até end -1. E subcoleções também que a gente pode utilizar o colchete para se referir a elementos em índices específicos dessa coleção. E é isso. E claro, coleções que contenham elementos que possam ser comparados entre si, né? Elementos comparáveis. E
realmente é isso. Para generalizar o Quicksort só precisava disso. Vamos só ver se o nosso programa continua compilando. Tudo continua numa boa. O nosso Quicksort continua funcionando. Vamos voltar para o nosso teste, que agora a gente pode descomentar essas linhas bem aqui. Não deixou descomentar do jeito fácil, porque... Tá, beleza, deve ser algum bug do plugin. Enfim. Agora a gente tem que o nosso Quicksort ele deve ser capaz de ordenar esse VEC3 para se tornar igual ao VEC4. Aí bem aqui a gente precisa mudar a chamada, né? A gente vai ter Quicksort e claro, a gente vai passar os índices para englobar o VEC3 inteiro, ou seja, a gente vai ordenar o VEC3 de 0 a VEC3.size menos 1. Até VEC3.size. Isso vai indicar que a gente está ordenando o VEC3 de 0 a VEC3size menos 1. O menos 1 você não precisa passar, tá bom? Então, agora essa assertion ela tem que passar também. E ela passa, uma boa. Então, a gente tem implementado o nosso Quicksort. O Quicksort agora capaz de ordenar qualquer tipo de coleção que a gente possa se referir a uma subcoleção linear, começando em start e terminando em end menos 1, e que nos permita comparar os elementos dessa coleção entre si e acessar esses elementos utilizando o colchete. Com tudo isso, a gente tem implementado um Quicksort que eu considero que ficou até enxuto, né? É um algoritmo que ficou até pequenininho, ficou fácil de entender até. A gente só dá uma passada na coleção agora, a gente só dá uma passada na subcoleção, colocando todo elemento que é menor ou igual que o J para ficar antes da posição I. Depois a gente troca o vetor com o elemento que está na posição I, e por eliminação, todos os elementos que vêm depois da posição I são maiores que o vetor, ou são maiores que o pivô. Então, a gente acabou particionando a coleção, utilizando o pivô, a gente acabou particionando a coleção em elementos que são menores ou iguais que o pivô, e elementos que são maiores que o pivô. O pivô se encontrando na posição certa dele, a gente tem duas subcoleções para ordenar. A gente tem a subcoleção dos elementos menores ou iguais que o pivô, e a subcoleção dos elementos maiores que o pivô, tá bom? Então, com tudo isso, a gente tem implementado o Quicksort, tem testado o Quicksort, inclusive na sua versão genérica. O nosso Quicksort é capaz de ordenar muita coisa, não só vetores de inteiros. E agora eu dou a live por encerrada, deixa eu só ver como vocês estão aqui no chat. Aparentemente nenhuma pergunta. E é isso, pessoal. A gente terminou o Quicksort. O nosso próximo algoritmo de ordenação vai ser o heap sort. Então a gente vai precisar de uma heap. Ou talvez não, né? A gente já implementou quatro algoritmos de ordenação. Eu acho que eu vou discutir com vocês no grupo o que a gente deve tomar como próximo assunto na revisão, tá bom? Então, uma vez que eu consulte vocês sobre o próximo assunto que a gente vai abordar na revisão, a gente passa para ele. Acho que tá bom de sorting. A gente já viu 4 algoritmos de ordenação. E é isso. Então a gente se encontra terça-feira no horário de 3 a 5, tá bom? Então até lá, pessoal, e boa tarde para vocês. Estou encerrando a transmissão aqui.